Mais uma vez ao meu canal Bárbara W. Obrigado por todos que já se inscreveram, todos que já curtiram, visualizaram os vídeos. Quem puder, não é inscrito, se inscreva, curtam os vídeos, visualizem, gente. São coisas bem interessantes. E hoje eu venho trazer para vocês dois depoimentos. Um depoimento da Evelas, minha amiga que é bissexual. Ela contando como foi para ela, né, se aceitar. E também o depoimento do Kainan, meu amigo também, como foi para ele se aceitar, né? Como foi para ele mesmo se aceitar, né? Porque a gente sabe que pra gente, pelo menos pra mim, foi bem complicado eu entender como que era essa situação de eu gostar de uma pessoa do mesmo sexo. Porque a gente vive num mundo que a gente vê que é comum, né? É comum você gostar do sexo oposto. Homem gosta de mulher, homem gosta de mulher, mulher gosta de homem. Mas a gente sabe também que não é assim. Pelo menos eu acho que é amar ao próximo, seja ele homem ou mulher. Você é livre para gostar do que você quiser, para amar quem você quiser. Eu, por exemplo, amo uma mulher. Então eu acho que a gente é livre para amar quem a gente quiser. Olá, sou bissexual, vou falar um pouco da minha aceitação. Me aceitei bissexual nos meus 15 anos de idade, época de escola. Eu me relacionei com uma colega e eu achava que eu era lésbica de início. Mas eu também senti atração por meninos, que eu também me relacionei. E eu acabei ficando um pouco confusa, sem entender muito bem o que eu era naquele momento, naquela época. Lembro que eu fiquei com uma menina e um menino numa boate da escola, que a UV, e acabaram no outro dia de aula, todo mundo, ela é Gilete, ela fica com o menino, fica com o menino, ela é Gilete. Foi muito chato, porque é aquilo, quando você não entende muito o que você é, o que você vive, os comentários alheios lhe afetam. Então, me afetaram muito aqueles comentários alheios, que foram aqueles comentários dos meus colegas, das pessoas da escola. Mas, ainda assim, eu fui tentar entender. E comecei a entender que eu sou bissexual porque eu gostava dos dois. Eu gostava de meninas, eu gosto de meninos. Então, era isso. Pra mim, não foi difícil se aceitar. Difícil pra mim foi tentar explicar isso aos meus pais. Porque eu sempre entendi que eles nunca iam aceitar isso porque eles são evangélicos, são pessoas evangélicas. E que eles sempre iriam ver a bissexualidade como eles enxergam os LGBTs. Pessoas que não vão pro céu, e você vai pro inferno, coisas assim que você escuta. E quando você cresce numa religião evangélica, com todos aqueles paranauês de crente, de pessoas da família ali, você acaba se privando e se prendendo do que realmente você é. Eu consegui me libertar aos meus 15 anos de idade mesmo. Já indo para os 16, eu consegui me libertar porque eu nunca me privei de me relacionar com uma menina ou com um menino a público. Eu sempre me relacionava, mesmo sem ter sentado para conversar com eles. Eu sabia que eles já tinham escutado algumas coisas, porque cidade pequena, o povo fala. E eu nunca me privei, eu sempre mostrei pra eles, mas eu também nunca sentei pra conversar, de que eu sou bissexual. Nunca sentei com eles pra conversar, dizer, olha, eu sou bissexual, eu fico com menina, eu fico com meninos. Nunca. Porque eu acredito que não precise eu me assumir pra eles, porque não existe um hétero. Os meus irmãos, eles não simplesmente, eu sou hétero, eu namoro com uma menina. Minha irmã, eu sou hétero, eu vou casar com o meu namorado. Então, porque eu precisava me assumir para eles. Eu sempre tive isso na minha cabeça e vivo isso até hoje. Assim, é minha experiência. E uma outra coisa, a pessoa bissexual, ela não é confusa. Ela não é confusa. Ela só sente atração pelos dois sexos. E é aquilo, se um bissexual se relaciona com alguém do mesmo sexo,
para um casamento, para um namoro, não significa que ele mudou ou que ele deixou de ser bissexual. Se uma menina namora com uma menina, não significa uma bissexual namora com uma lésbica, não significa que ela vai deixar de ser bissexual, ela vai ser sempre a bissexual, porque se ela terminar o relacionamento que ela tem com aquela garota, ela pode sim se relacionar com o garoto. Da mesma forma, o garoto, se ele for bissexual, ele se relacionar com homens, ele vai continuar sendo bissexual, ele não vai ser gay, ele vai continuar sendo bissexual e se ele se separar algum dia, não der certo, ele simplesmente pode sim se relacionar com uma mulher, que não significa que o relacionamento dele vai ser hétero, ele vai ser sempre bissexual. Então, é isso. Olá, pessoal. Então, eu sempre soube que eu era gay, mas na época da minha infância eu não sabia dizer o que era ser gay. E ninguém conversava sobre isso, sabe? Mas eu sabia que eu tinha gostos diferentes, assim, da maioria das pessoas, e que eu tinha um sentimento, uma atração por meninos muito diferente do que o normal que as pessoas sempre tinham, que era gostar do sexo oposto. Então, ao passar dos anos, eu entrando na minha adolescência, na minha pré-adolescência, na verdade, eu comecei a entender mais sobre minha sexualidade. Foi aos 12 anos que eu me assumi. Eu me assumi foi assim. Eu cheguei pra minha mãe e contei: mãe, eu sou gay. Mas isso depois de eu ter assistido um programa da Fátima Bernardes que estavam falando sobre homossexualidade e o garoto falando como foi ele ter se assumido. Aí isso me incentivou. Eu falei: mãe, sou gay. Mãe, tem uma coisa pra contar pra você, sou gay. Ela: sério, filho, eu já sabia há muito tempo. Mas que bom que você tá conversando comigo e saiba que eu vou sempre chamar do jeito que você é. E se você não saísse do armário, eu ia te tirar. Olha que mãe maravilhosa, gente. Aí eu saí do armário, contei. E com 12 anos, se alguém perguntasse: você é gay? Eu já falava que eu era. Porque antes eu também me deixava muito claro assim. Mas eu também só respondo quando perguntam. Eu acho que a gente não tem que ficar... Mas claro que por sermos fora do padrão, né, do estereótipo da sociedade, nós temos aquela coisa de chegar e contar que somos gay. Mas imagina se um hétero precisasse chegar e falar: mãe, eu sou hétero. Enfim. Aí eu falei, só que a minha relação comigo mesmo era muito abusiva, porque eu era cristão da Igreja Católica e eu era muito alienado. Isso só me ajudou a ser uma pessoa assim extremamente abusiva comigo mesmo. Vou explicar como era. Aí com essa coisa toda de eu ser alienado, se eu, por exemplo, ficasse com um garoto, eu já estava pensando que eu estava em pecado, já ia me confessar, e era toda semana me confessando, porque a minha época na igreja foi a época que eu mais conheci coisas e fiz mais coisas. Não falo merda, porque foram experiências que me ajudaram a me tornar essa pessoa que eu sou hoje. Mas segundo a igreja, não podia fazer porra nenhuma. Então, aí quando eu comecei a reconhecer, gente, por que eu estou me limitando por simplesmente seguir uma religião que prega uma coisa que fere a minha existência? Aí eu parei pra refletir: não, esse não é meu lugar. E como eu já estava uma pessoa muito depressiva nessa época por questões familiares, me ajudaram também a querer sair da igreja e conhecer assim, um lugar melhor, sabe? Porque eu estava depressivo com isso tudo. Aí eu falei: não, isso não é pra mim. Aí foi que eu saí da igreja. Olhando pra trás, eu vejo o quanto eu me evoluí e eu me deixei permitir a ser quem eu sou, sabe? Eu ainda me limitei demais enquanto gay. Hoje em dia eu sou totalmente assim, quem eu queria ser, quem eu quero ser, na verdade. Essa POC linda, maravilhosa que vocês estão vendo. E é isso, eu sou muito feliz sendo quem eu sou, sabe? E eu desejo que todas as pessoas se libertem.
Desejo que todas as pessoas se deixem permitir, né? Todos os gays, lésbicas, trans, travestis, sabe? Que todas essas pessoas se permitam ser quem querem ser. E isso é muito bom, porque te ajuda a se amar mais. Eu me amo totalmente, me acho um gato, filho da puta do caralho. Eu me pegaria fácil, pena que não tem alguém igual a mim por aí, né? E hoje eu sou literalmente quem eu gostaria de ser. E agradeço a todas as vivências que eu tive pra me tornar essa pessoa que eu sou hoje. Que o vale inteiro seja quem queiram ser, sabe? Que a força LGBTQIA+, possa estar se expandendo a cada dia que passa e que nós possamos ser valorizados da forma que devemos ser e respeitados, que é o principal, né? Viva o amor, viva a liberdade, viva o tesão, o prazer, tudo isso. Muito obrigado pela participação, Bárbara.